Buscando entender diferentes temas, diferentes assuntos, eu percebi o quanto um tema se relaciona com o outro. Eu tive um insight esses dias de fazer esses links entre diferentes assuntos, diferentes temas, porque eu percebi justamente isso, o quanto um estava relacionado com o outro. Quando a gente fala de psicologia, nutrição, epigenética, a própria genética em si, né, como um todo também, a gente percebe o quanto são fatores que influenciam o desenvolvimento do ser, né, desenvolvimento do indivíduo, da pessoa como um todo e as suas relações. É interessante essas questões porque quando ouvimos uma história, conseguimos ter diferentes perspectivas, né, além do que nos é contado através do interlocutor, né, digamos assim, porque você está municiado de informações que te permite ter flexibilidade e ver por diferentes perspectivas, né, diferentes assuntos. E você tem bagagem de conhecimento, né, informações que você, ao aplicar, você consegue trilhar, né, dar um norte, mostrar um caminho. Eu sempre gostei de estudar, buscar diferentes assuntos, temas, buscar entender cada um deles, mas ultimamente um que tem chamado muito a minha atenção é o contexto do período da escravidão. Com essa bagagem de informações que eu venho estudando, vai me permitir ouvir as histórias, né, que são contadas, ver por diferentes perspectivas, né? Porque quando a gente ouve essas histórias, vão além do tempo. A gente não está vendo uma coisa que só ficou no passado. Tem muita coisa que são replicadas até os dias de hoje, seja através da genética, como vamos ver através da epigenética e os traumas transgeracionais, como também conseguimos ver através da psicologia, através do estudo, né, sobre os comportamentos, né, como que isso influencia as relações e os traumas também. Então tem muito tema bacana que a gente pode juntar, correlacionar uma coisa com a outra, né, como que isso tudo implica na nutrição, como que o alimento, né, os hábitos podem influenciar a nossa saúde, o nosso cognitivo, a forma que aprendemos. Eu costumo dizer que eu não tenho respostas para todas as perguntas. Talvez eu tenha mais dúvidas do que respostas. Mas eu vou buscando informações, vou pesquisando, vou estudando. Como eu já disse, busco relacionar um assunto com o outro e vou chegando a algumas respostas, algumas resoluções. Quando a gente conversa, a gente dialoga, isso permite gerar perguntas, né, questionamentos, até mesmo a crítica, né? E isso acaba enriquecendo, porque às vezes um levanta um ponto que o outro não tinha pensado. Então, quando isso acontece, enriquece o conteúdo. Claro que a gente busca fazer críticas construtivas, a gente busca fazer questionamentos que vão enriquecer a abordagem, o conteúdo, e é isso que eu busco através dessas informações que eu venho apresentando aqui. E conto com vocês também, curtindo, comentando, pesquisando também, trazendo o relato de vocês. Se os genes que estão presentes no nosso corpo têm o potencial de influenciar a nossa saúde, através dos nossos hábitos e comportamentos, impulsos e inclinações para determinados interesses, você não acha que seria interessante e também importante buscarmos a compreensão de como genes atuam dentro da gente? Sentir o que sentimos é tão importante quanto compreender o porquê sentimos. A forma que nos constituímos vem desde a concepção. Após a fertilização, o zigoto, que é a célula inicial resultante da fusão dos gametas masculino e feminino, ou seja, o óvulo mais o espermatozoide, começa a se dividir e formar células. Durante essas primeiras divisões celulares, feitas a partir do zigoto, os genes já começam a ser ativados e expressos. Os genes contêm informações necessárias para o desenvolvimento e funcionamento do organismo.
Eles são compostos por sequências de DNA que codificam proteínas e outras moléculas essenciais para a vida. São unidades fundamentais da hereditariedade, desde as características físicas, a emocionais, comportamentais e também nos traços da personalidade, mesmo que não seja de uma forma tão direta. Sentir o que sentimos faz parte, mas compreender o que sentimos e por que sentimos também. A formação e estrutura do cérebro são influenciadas por genes, o que pode afetar como o inconsciente, o subconsciente e o consciente processam as informações e regulam o comportamento. Os genes podem influenciar a regulação emocional, incluindo a resposta ao estresse e à ansiedade. Os traumas podem deixar marcas epigenéticas nos genes, que podem ser transmitidas para gerações futuras de diferentes formas, desde a genética ao comportamento aprendido. Essas marcas epigenéticas podem influenciar a expressão gênica, levando a mudanças no comportamento e na resposta ao estresse. Ao longo dos estudos veremos como as pessoas herdam expressões de traumas sem necessariamente terem vivido o trauma.